O poder central se fragmenta, os faraós perdem o prestígio e talvez o seu caráter sagrado, e os nomarcas, líderes provincianos, se fortalecem. E é assim que tem início no Egito o primeiro período intermediário, uma época de caos social e anarquismo provincial. Essa independência política alcançada pelos nomarcas se deve ao fato de o seu cargo ter se tornado hereditário. Quando os faraós conseguem retomar este poder, tem início o período do Médio Império. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. O Egito se encontra governado por duas dinastias, assim como no período pré-dinástico, que inclusive já temos vídeo no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Governado por duas dinastias em conflitos que alternavam entre vitórias e derrotas, os dinatas heracleopolitanos governavam o norte do Egito e os dinastas tebanos governavam o sul. Até que em 2060 a.C., vemos o Egito novamente unificado sob a liderança de Mentuhotep, um dinasta descendente dos tebanos. E é a partir daí que tem início o Médio Império. Essa restauração não foi obra de apenas um faraó, mas de toda uma dinastia, a 11ª. Mas o principal personagem do período foi Mentuhotep II, responsável pela reorganização do país e pela mais importante construção do período tebano, o templo funerário de Dir el-Bahari. Após o governo de Mentuhotep, a dinastia entra em declínio e aparece Amenemes I, fundador da 12ª dinastia, que também era vizir do último rei da 11ª. E isso sugere uma usurpação do poder. É possível que Amenemes I tenha se apoiado em famílias provinciais que estavam descontentes com o governo da dinastia anterior, já que esta tinha restringido parte do poder dos nomarcas e tirado a hereditariedade do cargo. E de fato, após a 12ª dinastia, esses nomarcas readquirem parte dos poderes perdidos. O período da 12ª dinastia, fundada por Amenemes I em cerca de 2000 a.C., foi talvez o mais glorioso da história egípcia. Manteve a sua estabilidade interna e teve uma repercussão externa que ainda não tinha sido vista pelos egípcios. Há 3 pontos que merecem destaque nessa dinastia. A capital se instalou na região de Mênfis, lugar de onde seria mais fácil governar todo o país. Foi instaurado um costume do filho do faraó ser colocado ao seu lado no trono como corregente, o que foi muito conveniente, já que uma conspiração palaciana pôs fim ao reinado de Amenemes I, mas seu filho Sesostris, que estava na Líbia comandando um exército, chegou a tempo para assumir o trono. E por último, foi criado um plano de conquista e sujeição da Núbia, e o comércio foi expandido ao sul, fato inédito na civilização egípcia. Sesostris I seguiu os passos do pai e conseguiu implementar os planos para o enriquecimento e expansão do Egito. Já os seus sucessores, Amenemes II e Sesostris II, tiveram reinados muito inexpressivos, e estamos pouco documentados sobre esse período. Amenemes III se destaca por um ambicioso plano de irrigação, que teve como consequência uma grande expansão econômica e agrícola no Faium. Com Amenemes IV, o poder dessa dinastia entra em decadência e chega ao fim com um reinado transitório da rainha Sobenéfero. Essa foi uma rápida sinopse da história dos reis da 11ª e 12ª dinastia, que nada temiam do exterior. Uma segurança baseada na força e na capacidade dos reis do Médio Império em manter o poder centralizado e na fraqueza de seus inimigos asiáticos, condições que em poucos anos deixariam de existir. Com o enfraquecimento e queda dos reis da 12ª dinastia, tem início o segundo período intermediário da história do Egito. Um período confuso e pouco conhecido, que durou aproximadamente 200 anos e que pode ser dividido em 3 fases. Um período dinástico, um período de usurpação e um período de reconquista egípcia. O período dinástico foi também um período de decadência, no qual os reis egípcios continuaram a reinar, porém de forma isolada. Esse é um período que compreende a 13ª e a 14ª dinastia. Nessa fase, houve um intenso processo de imigração de povos do Oriente Próximo.
Os egípcios chamavam os líderes das tribos desses povos de Erlo-Akassut. O significado era governantes de países estrangeiros. E daí vem o termo Ixos, criado por Manetho, que hoje é utilizado como se fosse um único povo, mas geralmente se admite que não era uma cultura homogênea de um único país asiático. Embora inicialmente a convivência entre eles tenha sido pacífica, em torno de 1700 a.C., os Ixos se apresentavam como um exército organizado e bem equipado. Conquistaram a parte oriental do delta, incluindo Ávares, onde reconstruíram suas fortificações e definiram como sendo sua capital. O último período foi uma fase de reconquista egípcia. Os Ixos se contentaram em receber impostos, mas não se preocuparam com a administração dos egípcios. E ao sul, embora pagantes de impostos, os egípcios estavam praticamente independentes, aparentemente divididos em 3 reinos, mais ou menos governados pelo rei de Tebas. E um de seus reis, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome, vou deixar escrito aqui, foi encontrado mumificado e apresentava ferimentos na testa, o que indica que pode ter sido morto em batalha. Isso pode nos levar a inferir que os egípcios tenham vencido os Ixos nesse momento, já que puderam retirar o corpo de seu rei do campo de batalha e realizar os procedimentos de mumificação. Essa é uma hipótese que eu considero elegante e engenhosa, mas é muito difícil de sustentá-la. O fato é que seu sucessor, Cames, venceu os Ixos ao norte de Hermópolis, e seu filho, Armes, fundador da 18ª dinastia, venceu os Ixos em sua capital, Ávares, libertando assim os egípcios do jugo dos Ixos. E com essa vitória tem fim o segundo período intermediário, e é dado início ao novo império. E mais uma vez os dinastas tebanos ficam responsáveis por unificar o Egito. Sobre o novo império falaremos nos próximos vídeos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. Muito obrigado a todos.